Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Efésios, no capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 5. Verso 21. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, e como o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos, devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher como a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Verso 1 do capítulo 6, de 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irriteis seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo esteja na direção das nossas vidas. Que o teu Espírito me conceda graça mais uma vez para ministrarmos a tua palavra. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, assim também abrir um entendimento da igreja do Senhor, diante de uma posição da família diante do Senhor, porque queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. Pai, muda a nossa vida, porque a tua palavra é poderosa para mudar toda a nossa vida e a nossa história, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, quando falamos de família, percebemos um cuidado precioso de Deus com todos nós, com a família que é instituída pelo Senhor. Mas estamos vivendo um tempo em que os valores estão sendo cada vez invertidos ainda mais no contexto familiar e em tantos princípios da sociedade. E quando observamos essa influência negativa diante da família, percebemos que muitas famílias estão como de cabeça para baixo. Nós percebemos que as famílias estão se destruindo, porque valores têm sido invertidos diante da igreja, diante da família, porque precisamos compreender que o papel da família é primeiro buscarmos a Deus, o papel da família é buscar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E quando o pastor Rodinei compartilhou desse texto de Mateus 15, da mulher cananeia que busca o Senhor, temos então a compreensão que o propósito de Deus é que venhamos primeiro buscar o Senhor Jesus, aquele que é poderoso para mudar a nossa vida e mudar a nossa história. E precisamos então perceber que o cuidado de Deus, ele tem sido conosco, mas esses valores que têm sido mudados, precisam então ser tratados em nossa vida, em nossa casa, como esposo, como esposa, como filhos, como casais, e entendermos que Deus é o único que pode mudar a nossa sorte, que Deus é o único que é poderoso para mudar a nossa vida, que o nosso Deus é o único que é poderoso para mudar a nossa história. Então precisamos compreender qual é o papel então da família. Vamos refletir um pouco sobre o papel da família.
Primeiro precisamos compreender em Efésios capítulo 5, verso 31. A palavra diz, o texto que o apóstolo Paulo escreve: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Quando lemos esse texto, nós percebemos que Deus é quem instituiu a família. Foi o próprio Deus que estabeleceu a família sobre a terra. Quando nós olhamos a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 18, o Senhor, Ele diz: não é bom que o homem esteja só, então far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira, alguém que lhe seja idônea. A instituição da família, ela começa em Deus. E o primeiro passo da nossa postura como família, para sermos abençoados e termos a direção, a vitória do Senhor sobre a nossa casa, é primeiro confiarmos em Deus, buscarmos a presença do nosso Deus. O Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 6, o primeiro sermão que Jesus pregou, a primeira mensagem que Jesus ministrou, Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto à sua vida, quanto que haveis de comer, beber ou vestir, porque o Senhor sabe que todas essas coisas nós necessitamos. Mas Ele nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Foi o próprio Deus que instituiu a família. E quando lemos esse texto, que então deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, nós percebemos que foi o próprio Deus que assim estabeleceu a família. Em Gênesis no capítulo 2, no verso 24, o próprio Deus, Ele declara isso: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e eles serão uma só carne. Mas Jesus também em Marcos no capítulo 10, abram comigo Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos no capítulo 10. Verso 6 ao 9. Jesus repete as mesmas palavras do início, quando Ele diz: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Vemos o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, mostrando para nós que foi Deus que instituiu a família, que foi o Senhor que estabeleceu essa célula principal da sociedade, que é a família, que todo princípio social começa dentro de casa, dentro da família. E essa célula importante, ela diz: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E os valores que têm se tornado invertidos tem feito com que as famílias venham a ficar como de cabeça para baixo, não entendendo o propósito de Deus, sabendo que o esposo, a esposa, os filhos, o casal, primeiro deve buscar a presença do nosso Deus. Essa é a direção do Senhor para nós. A função e a posição de Deus na família é como criador e sustentador do nosso lar. A palavra do Senhor nos diz, nesse mesmo livro de Efésios que lemos, no capítulo 1, no verso 3, que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O Senhor já o fez para nós e estabeleceu essa vitória sobre as nossas vidas. O que precisamos então fazer? Dependermos de Deus e buscarmos a Deus. Precisamos buscar e entender que o Senhor é o único que pode mudar a nossa história, é o único que pode mudar a nossa família. Quando uma família formada precisa dar lugar a Deus em seu lar, mas não um lugar qualquer, e sim um lugar onde Ele é o primeiro, onde Ele seja o mais importante dentro da minha casa. Muitos têm dado prioridade a filhos, têm dado prioridade a dinheiro, dado prioridade a tantas outras coisas,
e não tem percebido que se a família está sendo dividida, se a família está passando por momentos difíceis, é porque as prioridades não estão sendo estabelecidas como devem ser, tem buscado outras coisas, em vez de buscar primeiro o Senhor Jesus. Quando Deus cria a família, precisamos entender que o estabelecer da família, é porque Deus, Ele gerou dentro do coração do homem, o amor. Deus, Ele é amor. Em João no capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus estabeleceu a família, e é possível nós formarmos hoje uma família, por quê? Porque nós amamos. Quando nós falamos de amor, nós vamos perceber que dentro dos atributos de Deus, é aquilo que Deus é, não é aquilo que Deus possui. Nós podemos amar, nós podemos ser misericordiosos, nós podemos ser compassivos, mas nosso Deus, Ele não tem amor, Ele é a verdadeira expressão de amor, que nós podemos ter justiça, mas Deus, Ele não é justiça, não tem justiça, Ele é a verdadeira expressão de justiça. Isso são atributos de Deus, são condições que existem no próprio Deus para a nossa vida. Por isso que é o Senhor que estabelece a família, por isso que é Deus que estabelece a casa. Por quê? Porque o Senhor gerou dentro do nosso coração o amor. Então o Senhor é quem estabelece a nossa casa. Muitas famílias se desfazem porque não colocam Deus em primeiro lugar. Pensam que o surgimento de uma família foi por causa de um sentimento qualquer, de uma troca de olhar, mesmo sabendo que começa assim. Mas sabemos que tudo é um propósito de Deus, e é Deus que está na direção da nossa vida. Por isso que o texto de Marcos, a palavra do Senhor nos diz: portanto o que Deus uniu, não separe o homem. Se você crê que Deus é quem te ajudou a formar a sua família, querido, saiba que a sua família é uma bênção para o Senhor, que a sua família foi instituída por Deus para a glória e louvor do nome do Senhor. E este é o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a posição da família diante de Deus, é de entendermos que Deus, Ele é primeiro, Ele é primordial na nossa vida, na nossa casa. Quando eu preciso de algo para a minha vida, e eu compartilho com outra pessoa, sem ser primeiro com Deus, isso é um sintoma que algo na minha vida precisa ser mudado. Quando temos uma necessidade, quando precisamos tratar algo referente à nossa casa, o primeiro que tem que saber qual é a minha necessidade, o que eu estou passando, não é o meu próximo, não é o meu colega de trabalho, mas sim aquele que é poderoso para mudar a minha vida, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se nós estamos invertendo esses valores, nós precisamos tomar uma postura de mudarmos e saber que o Senhor é primeiro dentro da nossa casa. Outro princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, voltem comigo em Efésios no capítulo 5. Vamos ler os versos de 21 ao 24. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O texto acima, o texto que lemos, tem gerado muita polêmica quando falamos de submissão. Podemos perceber que muitas mulheres, quando se fala de submissão, não conseguem compreender o princípio, até mesmo etimológico, a origem dessa palavra, quando ela diz submissão, ou seja, está debaixo de uma missão. É porque o marido é o cabeça, ele é o instituído por Deus, então a mulher, ela está junto na missão do homem. Por isso que existe uma responsabilidade tão grande, quando olhamos para as Escrituras, e vemos a postura do homem dentro da sua casa. Daqui a pouco iremos falar sobre isso.
Mas para entendermos o papel da esposa, a posição da esposa diante de Deus, precisamos compreender que Deus constituiu o homem na sua casa como um rei, como um sacerdote, como um profeta. Quando falamos de rei, porque o rei é aquele símbolo de autoridade, é aquele que tem autoridade de dizer sim ou não, é aquele que tem a autonomia de falar se pode ou que não pode, é aquele que pode dizer para o inimigo, você pode ou não pode, eu rejeito ou eu aceito a sua atitude. É a postura do homem dentro de casa como rei. Quando falamos da postura do homem dentro de casa, também como sacerdote, é aquele que apresenta a sua família a Deus. É a postura do homem de apresentar a sua família, a sua esposa, os seus filhos diante de Deus. Quando falamos que o homem também é instituído dentro de casa como um profeta, é porque ele recebe da palavra de Deus e ele ministra sobre a sua casa. E quando olhamos a condição da palavra, quando lemos que as mulheres em tudo sejam submissas ao seu marido, precisamos compreender que a missão que está ortogada ao homem, como rei, como sacerdote e como profeta, a esposa também, ela está diante de Deus, autorizada para cumprir essa missão, de poder apresentar sua família, de ter autoridade dentro da sua casa, e de também apresentar a sua família diante de Deus. Precisamos entender esse propósito, sobre o que é ser submissa. A submissão ensinada aqui, é que a mulher cumpra o propósito pelo qual ela foi criada, como auxiliadora, como uma pessoa idônea. Quando falamos de uma mulher idônea, quando lemos Gênesis capítulo 2, a palavra diz, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus que formou a terra dos animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse o chamaria, e o nome que o homem desse, este seria o nome que assim estabeleceria sobre os animais. Assim o homem deu todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, que lhe correspondesse. Ou seja, quando olhamos a palavra de Deus, percebemos que Deus é quem instituiu a família, que Ele é primeiro na minha vida, e olhamos a esposa como uma pessoa submissa, que ela está debaixo da mesma autoridade, que ela está debaixo da mesma submissão, da mesma missão do homem. Podemos entender que a palavra submissão, ela nos direciona a caminhar juntos, caminhar com o mesmo propósito. A submissão que está sobre a missão do mesmo, está com a missão do mesmo, com o mesmo objetivo. Então precisamos compreender, queridos, que o propósito de Deus para a esposa dentro de casa é andar no mesmo objetivo, no mesmo compromisso, na mesma direção que Deus tem estabelecido para o homem. Mas vocês podem me perguntar, mas se o homem não está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, mas se você conhece o Senhor, querido, você é autoridade para sim, com testemunho seu, alcançar a sua casa, alcançar o seu esposo e fazer a diferença dentro do seu lar. É a direção que Deus traz para a esposa. Dentro de casa, marido e mulher não têm uma mesma missão, pois a casa não pode estar dividida. Por isso, precisamos entender que quando um fala, o outro tem que aprovar a atitude dele. Por que nós estamos compartilhando isso? Porque quando o pai fala algo e a esposa fala outra, os filhos começam a gerar dentro do seu entendimento, dentro da sua cabeça, algo que Jesus diz, que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e aborrecer o outro. Mas quando estamos andando na mesma missão, no mesmo propósito, veremos a bênção de Deus, e Deus mudando a nossa casa, mudando a nossa história, mudando a nossa vida. Uma mulher que assim vive, e faz essa que é a vontade de Deus, ela irá cumprir o seu papel, a sua missão dentro da sua casa, e veremos a cada dia Deus transformando lares, se a mulher assim proceder, diante da posição que ela precisa ter diante do Senhor.
Efésios no capítulo 5, a partir do verso 25. Veremos a posição do esposo diante de Deus. A palavra diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para acrescentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, coisa semelhante, mas santa e imaculável. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O homem é colocado, como eu já compartilhei com os irmãos, como rei, como sacerdote, como profeta dentro da sua casa. E ele precisa compreender que ele precisa tratar a sua esposa com amor. Amar a sua esposa. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, a minha esposa tem 50 dias que está com o pé fraturado. Como tem sido os desafios dentro de casa, de ter que lavar vasilha, de ter que fazer almoço. Eu saio daqui correndo, compartilho com os pastores. Tenho que fazer almoço, arrumar os meninos para ir para a escola. Por que nós o fazemos? Porque amamos. Precisamos amar como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós compreendemos, quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, porque dentro de casa, dentro da nossa família, nós iremos expressar os 3 propósitos de Deus, dentro da nossa condição como família, como igreja, que nós temos um relacionamento espiritual, porque recebemos da palavra de Deus, e essa palavra nos une, pelo sentimento que há em Cristo Jesus, esse amor de Cristo que é derramado dentro do nosso coração. Então em espírito nós temos uma unidade. Também podemos expressar o segundo passo, que é na nossa alma, que é o nosso sentimento, o nosso amor. Nós podemos compreender esse amor de Deus que existe dentro de nós, como igreja e como família, mas também existe a expressão dentro da carne. E como que isso acontece? Como homem e mulher, sendo uma só carne diante de Deus. Isso significa que o amor é capaz de sacrificar a si mesmo e dar a sua própria vida para se entregar pelo próximo, para se entregar pela esposa. Esse foi o sacrifício de Cristo, quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Da mesma forma, nós maridos devemos dar a nossa vida pela nossa esposa, e nos sacrificarmos para vermos a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa imaculada, sem mancha, sem ruga, como o apóstolo Paulo nos orienta na carta aqui aos Efésios, de cumprir o nosso papel diante de Deus. O homem que trata mal a sua mulher está maltratando mal a si mesmo. Por quê? Porque ninguém pode maltratar a si mesmo, mas quando eu maltrato a minha esposa, sou ríspido com ela, trato ela com indiferença, eu estou maltratando a mim mesmo. É o que o verso 29 diz, quando ele diz: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Precisamos então entender, nós homens, que devemos tratar bem as nossas mulheres, a nossa esposa, recebendo a recompensa em amor. No versículo 28, Paulo escreve: da mesma forma que os maridos devem amar cada um a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Queridos, precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Precisamos ter essa disposição no nosso coração, de sabermos que é um propósito de Deus, diante do posicionamento de Deus, e que precisamos ter diante de Deus, nós como família, de entendermos o propósito de Deus, de saber que Deus, Ele é poderoso para mudar a minha vida, mas não posso permitir que os valores sejam invertidos dentro da minha casa. No capítulo 33 de Efésios, capítulo 5, verso 33,
O texto diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. O verso 4 do capítulo 6 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é o quarto passo que precisamos compreender dentro de uma posição que precisamos ter como família diante do Senhor. Primeiro, Deus tem que ser a prioridade dentro da minha casa. Segundo, as esposas devem ser submissas ao seu marido e assim cumprir a missão que tem ortogada sobre o marido, de fazer a vontade dele. O terceiro ponto, o esposo deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E quarto, a condição do casal. Um grave equívoco acontece quando o casal vê o cônjuge como um outro. Dentro de casa, o casal, nós não somos dois, mas somos um. Mas quando o casal dentro de casa vê o outro como um outro, vê o seu cônjuge como alguém que está junto com ele, percebemos que conflitos começam a surgir. Cada um começa a fazer aquilo que ele bem entende, aquilo que ele acha que é o correto de ser feito. Mas esquecem que quando nós somos instituídos como família, através de um casamento, o casal se torna uma só carne, e nós não somos mais dois, mas somos um em Cristo Jesus. Os dois são uma só carne, pois devem assim viver unidos, pois não são mais dois, mas são um diante do Senhor. E também diante de nossa casa, diante da nossa família e diante da sociedade. Nós não somos mais dois, nós somos um. Deste modo, nunca irão se dividir, se viverem conforme a direção de Deus, ou pensar que os seus interesses são diferentes uns dos outros. Precisamos fazer aquela que é a vontade de Deus para a nossa vida. E como casal, como pais, devemos ensinar os filhos com todo respeito e amor, sem raiva, sem cumprir aquilo que tem acontecido muito dentro de casa. Os pais não respeitando os filhos não respeitando os pais. Vemos pais sendo ríspidos com os seus filhos. É tão nobre quando nós somos, às vezes, ríspidos com nossos filhos, reconhecermos que nós temos também da parte de Deus o compromisso de reconciliarmos com Ele. Se eu sou ríspido com um dos meus filhos, ou com os meus filhos, e eu percebo que eu fiz algo que eu feri o coração deles, eu tenho que, por obrigação, procurá-los e também me reconciliar com eles. Devo tratar bem os meus filhos, sabendo que os filhos são uma herança do Senhor para as nossas vidas. Então essa é a direção de Deus para o casal, o posicionamento que temos que ter como casal dentro da nossa casa, de amarmos os nossos filhos, honrarmos e respeitarmos os nossos filhos, respeitarmos uns aos outros como casal, o marido respeitando a esposa respeitando o esposo, porque somos diante de Deus uma só carne. O papel do casal na família é amar como uma só carne e nunca perder o respeito. Quando falta o respeito um para com o outro, uma série de problemas começa a acontecer dentro de casa. Quando um casal mantém o respeito, mesmo quando passam por problemas, nós sabemos que Deus, Ele irá direcionar e vai trazer a vitória do Senhor para as nossas vidas. Casais, assumam o papel de vocês diante de Deus, diante daquela que é a vontade de Deus, para que as nossas famílias, as nossas casas, sejam transformadas para a glória e louvor do nome de Jesus. Efésios no capítulo 6, no verso 1 ao 3, quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe.
Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vemos aqui mais um princípio, o quinto princípio, de uma postura que a família tem que ter diante do Senhor, que é a postura dos filhos. Quando os filhos chegam, ocupam um espaço dentro do lar. Existe sempre um desejo no coração dos pais de terem seus filhos. Eu lembro que eu tinha um pouco mais de um ano de casado. Eu e minha esposa tivemos o desejo do nosso coração de termos o nosso primeiro filho. E gerou-se uma expectativa tão grande no nosso coração, de termos os nossos filhos, de termos o nosso primeiro filho. E a minha esposa então parou de tomar o remédio. Passado alguns meses, aproximadamente uns 6 meses, ela não ficou grávida. E por ela não estar grávida, ela procurou a médica dela, fez os exames. E ela falou assim: olha, está tudo bem com você, mas vamos pedir ao seu esposo que fizesse para fazer um exame, talvez está acontecendo alguma coisa com ele. Então eu fui e fiz um exame, e quando eu peguei o resultado do exame, para minha surpresa, o exame dizia: você nunca vai ser pai. Eu procurei especialista, o Dr. Ronaldo, chefe do setor de reprodução humana, no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Levei o resultado dos exames, ele me pediu outro exame. Assim eu fiz. E quando eu levei o resultado para ele, mais uma notícia feriu o meu coração, porque ele disse: olha, eu gostaria de dizer para você, que hoje existem muitos métodos para ser pai, mas, infelizmente, de forma natural, o senhor nunca vai ser pai. Você nunca vai ser pai. Uma tristeza tão grande entrou no meu coração naquele momento. Já servia ao Senhor há muito tempo, já estava no ministério também há muito tempo, servindo ao Senhor, nos alegrando na presença do Senhor. Mas naquele instante a minha alma se abateu dentro de mim, o meu coração ficou tão pequeno. Programei umas férias no trabalho, fui para a praia, dar uma descansada. Um dia de tarde, numa quarta-feira, eu estava sentado na areia, e a minha esposa dentro da água na minha frente. De repente eu vi um pai brincando com um filho de mais ou menos uns 5 anos de idade, ou menos um pouco. E eu pensei naquele momento: eu nunca vou poder ser pai. Meu coração se entristeceu de tal forma que eu dei um sinal para minha esposa, ela veio até a mim. E quando ela veio, eu falei assim: olha, eu não quero ficar aqui, eu quero sair daqui agora. Ela falou assim: por quê? Eu falei assim: eu não quero ficar aqui, eu preciso sair daqui. E assim nós saímos, e fomos andando, até que paramos, e começamos a entrar para dentro de uma praia, e tinha uma placa na praia dizendo assim: praia proibido para banhistas. Eu lembro que ela disse para mim: o que você vai fazer aqui? Eu falei assim: não sei, eu quero ficar aqui. E eu saí então, subi uma pedra bem alta, que estava lá no alto, e ali, no alto daquela pedra, eu fiquei numa posição de que eu só via o mar na minha frente. Eu olhando para as minhas laterais, eu só via mar, de forma que a cidade ficou às minhas costas. E ali por uns 40 minutos eu chorei. Mas de repente, eu levantei a minha cabeça, eu vi alguns navios atravessando o mar. Eu olhei para aquela pedra, porque a pedra era muito alta. Eu vi umas tartarugas marinhas vindo até perto das pedras, comendo uns peixinhos. E eu comecei a glorificar o Senhor naquela tarde. E falei assim: grande é o Senhor, digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. E eu abri meu coração diante de Deus, eu falei assim: Deus, o homem diz que é impossível, mas para o Senhor não existe impossíveis. O homem diz que não dá, mas o Senhor é que dá a resposta final. O Senhor é que dá a resposta. Mas eu estou ferido, Pai. Eu estou entristecido, a minha alma está abatida dentro de mim. A Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito, Ele é o Consolador. Então me consola, Senhor, porque eu não estou aguentando essa dor dentro do meu coração. Eu sou muito apegado, eu sou muito emotivo. E ali eu transbordei diante do Senhor.
Mas algo sobrenatural aconteceu naquele instante, queridos. Eu não sei explicar para você, mas eu nunca senti tanto consolo, a presença do Espírito Santo como naquele momento. O Senhor nos renovou naquela tarde, algo precioso. E a alegria foi tão grande que, como casal, naquela noite nós celebramos, como casal. Por que eu gosto de compartilhar isso? Porque acabou o nosso período de férias, voltei para casa 50 dias depois, aproximadamente. Voltei a trabalhar. Eu saí às 5 horas da manhã para o trabalho. A minha esposa, sabiamente, por algumas vezes o ciclo dela ter se atrasado e gerar uma expectativa, ela falou assim, ela pensou, eu vou sair daqui 6 horas, porque ele sai 5, vou fazer um exame, quando ele voltar, se tiver positivo, nós vamos festejar juntos, mas se der negativo, eu vou jogar o exame fora e ele nem vai ficar sabendo, porque o exame fica pronto em 6 horas, fazendo 6 horas da manhã, meio-dia estava pronto, e eu saí 5 horas, 6 horas, ela me contou depois, ela saiu para ir para fazer o exame, e eu lembro que lá em casa naquela época, tinha um portão de grade, nós passávamos uma corrente, que prendia, e pendíamos com um cadeado, e era impossível alguém encostar na corrente, e não escutarmos o barulho, e eu lembro que quando eu abri o portão, eu lembro até a roupa que ela estava. Ela saiu com um papel na mão, sorrindo para mim. E ela olhou para mim e falou assim, oi, bem. Eu falei assim, oi. Ela falou, desse jeito, oi, bem. Oi. Eu falei assim, você está alegre? O que foi? Ela falou assim, porque a gente tem um compromisso. Semana que vem, na quarta-feira, 9 horas da manhã. Eu perguntei de cara, se é alguma coisa na igreja que a gente precisa fazer? Ela falou assim, não. Porque na oração que eu fiz, lá atrás, no dia daquela pedra, eu falei assim, Deus, se um dia o Senhor tiver para mim também o ministério de ser pai, que seja pelas tuas mãos e não pelas mãos de um homem. E então, quando ela me mostra o exame, a referência eu lembro, era de 0 a 0,5, não grávida, de 0,5 a 1, possivelmente grávida, acima de 1, grávida, o resultado deu mais de 400. Eu fiquei assustado, eu fiquei assim, meu Deus. Aí ela entrou em contato com a médica, na quarta-feira seguinte nós estivemos lá. E quando a médica viu o resultado daquele exame, ela falou assim, olha, essa criança está madura. Já tem alguns dias que ela foi gerada. Vamos fazer um ultrassom para fazer a contagem, para saber exatamente o tempo de gestação. Passados 3 ou 4 dias, nós fizemos essa ultrassom. E para nossa surpresa, sabe que dia que deu, querido? Aquele dia que nós nos colocamos diante do Senhor, em cima daquela pedra, buscando ao Senhor, falando assim, Deus, que seja pelas tuas mãos. Aleluia. E quando olhamos a postura dos filhos, meu primeiro filho, ele chama Mateus. Mateus significa presente de Deus. Por isso que nós demos esse nome para ele. Porque literalmente ele é um presente de Deus para a minha vida. Ele tinha 3 anos, nós falamos assim, vamos ter outro filho, eu falei com ela. Ela falou assim, não temos outro não, basta um, mas depois ela falou comigo, milagre uma vez só. Ela falou isso comigo. E não falou nada comigo, parou de tomar o remédio. No mês seguinte ela estava grávida. E eu fiquei tão feliz que Caio, que está aqui junto com ela, significa alegria. Caio é alegria. E quando Caio tinha 3 meses, eu fiz vasectomia. E olha que eu fiz vários exames, porque não parava de produzir espermatozoides. Sabe o que é isso, queridos? É porque Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa vida. É Deus quem faz. Mas quando falamos da postura dos filhos, precisamos compreender que o propósito de Deus para os filhos é que obedeçam os seus pais. Os pais são instrumento de Deus para abençoar os filhos. E o texto que lemos em Mateus, em Efésios capítulo 6, diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra.
É precioso, queridos, entendermos o propósito de Deus na nossa vida. O papel do filho dentro da sua casa, obedecendo os seus pais. Entendendo que Deus, Ele é primeiro na nossa vida. Que a esposa deve ser submissa, estando na mesma missão do seu esposo. Que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Que o casal deve juntos viver conforme a vontade de Deus para o casamento. E que os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é honroso e precioso diante dos olhos de Deus. Quando lemos Efésios capítulo 5, volte uma página aí no verso 1. O texto diz: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. É juntos cumprirmos o propósito de Deus, porque a posição da família diante de Deus está bem clara. É Deus que criou a família e sustenta a família. O homem deve amar a esposa, amar o seu lar. A mulher deve apoiar e motivar a família. O casal luta juntos, porque são uma só carne. E os filhos devem obedecer aos seus pais. Quando assim o fazemos e cumprimos essa direção de Deus para a nossa vida, nós veremos a nossa casa transformada, a nossa família transformada e veremos grandes milagres de Deus na nossa vida, em o nome de Jesus.